Bom, maravilha. Estamos começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Matheus Melo. Maravilha. Hoje a gente vai gravar, começando uma nova série. A gente terminou a série para meninas, que era de pai para filha. A gente finalizou com um episódio. Merecimento. Não, Valor e merecimento. foi merecimento. A gente teve a entrevista da doutora Paula, depois isso. Então a gente terminou toda uma série sobre para meninas com abuso, abandono, valor e merecimento e Mães disfuncionais. mães disfuncionais, a entrevista. Esse aí foi bom. E agora a gente vai voltar uma série normal, que a gente vai ter as 4 linhas editoriais, paternidade na prática, de pai para filho, paternidade na Bíblia e paternidade na arte, falando sobre o tema integridade. Então, você está aqui com a gente vai ter os próximos 4 episódios falando sobre integridade. Não é uma coisa simples, parece simples, mas não é simples, é bem profundo e a gente espera que vocês gostem. Lembrando que o Patercast é um movimento para o resgate da paternidade. Bom, estamos falando aqui então sobre paternidade na prática e integridade. Beleza. Você consegue trazer uma introdução sobre integridade? Uma definição? Sim. Integridade vem da palavra integritas, derivada de integer. Significa inteiro, completo, intacto, sem corrupção. Então, está relacionado com ser inteiro. Beleza. Aqui, começando a falar sobre integridade, a gente tem muito... Se você pergunta para uma pessoa, você é íntegro? A pessoa automaticamente vai pensar, você está perguntando se eu sou honesto, né? Se eu sou correto. E eu acho muito bom. Mas, para mim, o conceito de integridade, ele está... Cara, vou dar uma viajada aqui e ver se você me entende. Está relacionado com você ser a mesma pessoa em diversos ambientes, mas também está relacionado com você ser a mesma pessoa interna e externamente. Perfeito. Então, você pode ser íntegro no sentido da palavra, de correto, blá blá blá, externamente e não íntegro internamente. Então, você tem uma aparência de integridade, mas internamente você não é. Seria a hipocrisia. Isso. Então, o termo integridade ele está tanto relacionado com você ser a mesma pessoa em todos os lugares, quanto você ser a mesma pessoa dentro e fora. E isso, quando a gente está falando a respeito de pessoas maduras, a gente começa a chegar em, como é que está a sua honestidade com o que você faz? Como é que está a sua honestidade dentro do seu casamento? Como é que está a sua honestidade dentro do seu trabalho? Não simplesmente no sentido de cumprir as regras e leis, mas você está sendo honesto, você está sendo coerente e íntegro, o seu interno com o seu externo. Entendi. Que leva, eu sei que, desculpa, eu estou falando porque o negócio veio de uma vez só aqui na minha cabeça, mas Claro. que leva para um lugar de... É fácil até você entender se você está sendo íntegro em todos os lugares. O difícil é entender se você está sendo íntegro interna e externamente, porque você vai ter que ter autoconsciência e entender como está sendo internamente. Vou te dar um exemplo. A gente senta aqui e eu olho para você e falo assim, brother, detesto o Matheus. E eu falo, e aí, Matheus, está bem? Cara, gosto muito de você. Eu posso ser dessa forma em todos os lugares. É um certo tipo de integridade, porque eu estou sendo igual em todos os lugares. Mas eu não estou sendo íntegro interno e externamente. Você entendeu? Não, acho que ficou confuso. Tá bom, vamos lá. Acho que não. Beleza. Vamos pensar no primeiro conceito de integridade como sendo ser a mesma pessoa em todos os lugares. Tá? Então eu posso ser mentiroso e falso em todos os lugares. Isso existe uma verdade interna que eu estou externando de outra forma, certo? Isso, mas eu estou falando no conceito de ser o mesmo em todos os lugares. Tá. Tá? Certo, errado, não importa. Eu sou o mesmo em todos os lugares. Tá bom. Existe uma coerência da forma como eu sou. Cara, mentiroso, ele é mentiroso sempre. Tá bom. A outra coisa é, será que eu sou íntegro internamente? Então, esquece agora os lugares. Vamos pensar em só você. Será que o que aparece seu é o que está lá dentro? Será que quando você fala para mim, Antônio, eu gosto de você, é isso que você está sentindo? Se existe uma dissonância, se existe uma diferença entre o que é externo e o que é interno, você não é um cara íntegro.
Entendeu? Uhum. Fez sentido agora? Tá fazendo mais sentido. Sim. Sabe quando falam na palavra a respeito do sepulcro caiado? Hum. O sepulcro caiado é, você pega um sepulcro, o sepulcro que é um túmulo. O que é um sepulcro caiado? Túmulo, caiado é pintado com cal. Hum. Tá. O que tem, aparentemente, quando você pinta o sepulcro e está caiado, é uma estrutura bonita, branquinha e tal. O que tem lá dentro? Um corpo morto. Morte. Então, aparentemente, do lado de fora tem vida, do lado de dentro tem morte. Só que tem um outro detalhe. Quando você pinta com cal, quando chove, o cal cai. Ou seja, o sepulcro caiado ele também Se sustenta. não se sustenta, ele não resiste. Ou seja, se você não é íntegro internamente ou no seu ser com relação ao que você tem internamente, que aparece externamente, isso não vai sustentar, não vai se sustentar nas intempéries da vida, nas necessidades, nas pressões. Tá. Isso vai aparecer, entendeu? Aham. Eu imagino que a realidade de um casamento e de ser pai deve ser muito intensa, né? Deve ter muita pressão envolvida. Exato. Quando você é um cara que tem, sei lá, a minha idade, eu tô com 47. Cara, a gente sofre pressão de todo lado. Se você não está íntegro interno com externo, em algum momento o que é falso externamente vai aparecer. Porque o que está lá dentro vai aparecer, entendeu? Vai cair a máscara e vai aparecer quem você é. A sua falta de integridade vai aparecer de acordo com a pressão que você sofre. Fez sentido? Sim. Sim. Talvez na sua idade isso seja menos uma questão. Talvez na sua idade a maior questão é a pressão do ambiente, você se adequar ao ambiente. A gente vai falar sobre isso De Pai para Filho. Você se adequar às pressões externas e aí você muda a sua identidade e tal. Na minha idade, o lance é, cara, o quanto eu estou sendo verdadeiro, entendeu? O quanto eu estou sendo de fato íntegro. O que as pessoas estão vendo é o que eu sou. O que eu estou vendendo para elas é o que tem aqui dentro. Então, nessa lógica, vai ter momentos que vai precisar reformular o que tá dentro, né? Com certeza. Com certeza, você vai precisar. Se você tem vergonha de mostrar o que está dentro, o problema não está em você ficar mentindo pro lado de fora. Você tem que reformar do lado de dentro. Se você tem vergonha de trazer uma pessoa na sua casa, não adianta você não trazer ninguém. Bora reformar essa casa, entendeu? Uhum. Ou bora reformar a sua. A questão, né? Por Por que você está com vergonha? Você tem medo das pessoas? Você entende? Sim. Nossa, mas eu imagino. Deve ser difícil. O cara tá, sei lá, tô imaginando quando eu tiver 3 filhos, com 40 anos e eu fiz besteira, sabe? Quando posso ter olhado pra trás e falar, putz, cara, tinha uma parada errada aqui que influenciou várias das minhas atitudes que eu faço no meio do caminho, entendeu? Tipo o quê? Nossa, não sei. Sei lá, tô imaginando que são muitas pressões, identificar uma falha de estrutura, ou seja, algo de dentro. Nossa, já passei por isso. E como é que foi? Ah, Ser mal pesado, né? óbvio que é pesado, é terrível. Teve uma vez que. Vou pegar já o mais pesado de todos, que foi muito difícil. Crianças saiam da sala, tô brincando. Não, não é isso não. Tô brincando. Eu tinha dado uma bronca no Toys. O Toys estava com 3 anos de idade. Ah, essa história é boa. Lembra dessa história? Acho que eu contei isso faz tanto tempo já. Ele tinha 3 anos, tomou uma bronca minha no banho e tal. Aí ele estava triste. Daí quando eu saí do banho, aí ele estava no colo da Paula. E eu lembro direitinho que ele tinha uma toalhinha que virava um dinossaurinho, assim, quando eu colocava o capuzinho, a touquinha. E aí ele saiu, daí a Paula falou assim: Toís, pergunta pro papai quantos anos ele tem. Deixa eu ver, ele tá com 17, 3, 14 para trás, eu tô com 47, 34, 33. Daí eu falei, 33. Daí daí a Paula falou, e pede pro papai te perguntar quantos anos você tem. Aí eu falei, quantos anos você tem? E aí ele juntou os dedinhos assim, ele não conseguia fazer o 3, né? Então ele juntou, segurou assim e fez 3 para mim. Aquilo caiu como uma bomba em mim. Do tipo, brother, Foi muito duro. cara, eu realizei o quão idiota eu estava sendo. Então, assim, uma realidade interna minha, ela foi confrontada com uma força tão grande que teve um colapso interno. Eu lembro que eu comecei a chorar, meu. Mas tanto de arrependimento, remorso, vergonha, tudo junto. Foi uma reação muito forte.
Porque uma realidade muito forte apresentou-se para mim e eu precisei fazer uma reforma urgente, sabe? Teve um... Demoliram alguma coisa dentro de mim e teve que reconstruir de novo. E aquilo foi muito forte. Comecei a chorar, meu. Fui para a sala. Foi uma vergonha. Foi um horror para mim. Para eles que estavam do lado de fora, tudo bem. Eles estavam só vendo, mas eles viram a minha vulnerabilidade. Isso aconteceu outras vezes na minha vida? Aconteceu. Tem momentos de choque que você percebe que o que está lá dentro é feio. Aham. Melhor coisa, traz para fora, que é o lance que a gente fala de consciência. Traz para fora, sabe? Se de repente seus filhos estão lá e não podem ver aquele monstro que está dentro de você, faz com a sua esposa, entendeu? Se de repente você acha que a sua esposa não vai ter condição, você tem que ter um amigo de confiança. Traz o monstro para fora. Fala, meu, vou morar junto a respeito desse negócio aqui. Isso aqui é muito feio. Eu preciso mostrar para alguém. Eu preciso orar a respeito. Eu preciso confessar isso, entendeu? Esse é um lance do tipo, não fique com o monstro, para gente que é mais velho, não fique com o monstro dentro de você, fingindo que ele não existe. Melhor coisa, bota ele para fora, entendeu? Mostra ele para alguém. Se não tem ninguém, você vai para o seu tempo de oração e mostra ele para Deus. Fala assim, esse monstro é muito feio. Expor pra tratar. Porque senão vai gerar falta de integridade. Porque internamente é uma coisa, externamente é outra. Essa falta de integridade vai cobrar o seu preço. Com ansiedade, falta de paz, falta de tranquilidade. A mentira dentro de você vai cobrar o seu preço, entendeu? Ou eu imagino também que quando o cara ele é íntegro no sentido de que se tem algo ruim dentro dele e ele põe isso pra fora, quando o cara é pai vai começar a causar efeitos nos filhos, né? Como assim? Eu digo assim, ele sendo íntegro no sentido de ele tá expondo realmente o que tem dentro dele, Uhum. em continuidade, é isso que você falou, também imagino que tem o ponto de que, cara, para logo, porque os seus filhos também, seus filhos e a sua esposa também estão sendo afetados por isso, né? Tem esse tom de apelo também, né? Além da mentira, tem os efeitos práticos daquilo que tem dentro de nós. Entende o que eu tô falando? Se você partir do princípio que uma pessoa que está escondendo alguma coisa, ela não está em paz, isso vai transparecer e essa ausência de paz vai trazer consequência para dentro da sua casa. Difícil que você seja o mesmo cara paciente, que você seja o mesmo cara atencioso, não vai ser normal, entendeu? Então, talvez o melhor fruto da integridade, da paz de espírito, vai ser para dentro da sua casa. Seus filhos vão notar isso, sua esposa vai notar isso. A paz que te acompanha, entendeu? Que é uma coisa muito... Cara, eu já vivi com um monte de gente que mentia pra namorada, que aprontava um monte de coisa. O cara não era íntegro. O cara não vive em paz, entendeu? Porque ele tá sempre pensando na mentira que ele tá contando, tá sempre pensando em não dar uma dica da coisa que tá dentro dele. Então ele vai vivendo uma vida, e eu já notei isso em pessoas também, meio plástica, entendeu? Você percebe que não tem realidade, que não tem verdade. E com o tempo, a gente vai ficando mais velho, a gente vai sabendo ler as pessoas. E você vai conseguindo ler a superficialidade que a pessoa mantém. As pessoas que são muito íntegras, cara, que elas são muito verdadeiras, elas dão acesso, claro que não para qualquer um, mas elas vão dando acesso às vulnerabilidades. Fala assim, meu, eu não sei fazer esse negócio, cara, eu tenho uma dificuldade nessa área, meu, eu tô tentando melhorar aqui, porque tá tudo bem, ele Aham. sabe quem ele é, entendeu? Não precisa ficar enganando. Pessoas que são muito de plástico, assim, meu, alguma coisa tá esquisita, entendeu? Não sou pai ainda, tô prestes a virar marido. Mas eu imagino que às vezes pode até começar como uma raiz boa. Eu não tô falando que justifica, mas eu fico pensando, com a Samara, assim, cara, eu quero tanto resolver as coisas pra ela, eu quero tanto, cara, dar o melhor mundo possível pra ela, que eu não sei se esse exemplo vai fazer sentido, que a gente pode cortar da gravação. Que eu não quero nem demonstrar vulnerabilidade. Eu falo, cara, eu quero resolver, mesmo que diante dela eu falo, tipo, eu não é algo tão compartilhado e eu já me peguei desse até durante o noivado. Agora, por exemplo, ela chegou e falou pra mim um ponto muito válido, que ela falou, poxa, mas você tá feliz que a gente vai casar? Você tá animado? Eu falei, não, eu tô muito animado. Mas, e eu percebi o quê? Que ela tava vendo em mim um cara que tava mais resolvendo os problemas, resolvendo as questões do que, cara, vamos viver esse momento. Então eu imagino que eu já preciso tomar cuidado com isso pro casamento. De eu também demonstrar aqui que, olha, eu não sei fazer, mas eu vou dar o meu melhor pra fazer, sabe? Imagino que talvez alguns caras devam viver isso e
às vezes pode até nascer de um coração bom, mas não demonstra tanta vulnerabilidade porque quer ser o provedor, o protetor e acaba virando um cara que é. Cara, outro Enfim, dia. fez sentido? Sim, você fez. E eu vou te contar uma coisa que aconteceu bem recente. Eu, eu tomei consciência em algo que eu estava vendo acontecer na minha vida, que era uma falha do meu pai, um pouco relacionado com organização e tal. Nada imoral, assim, nada muito ruim, mas, pô, sabe, que estava me incomodando muito e eu via isso nos meus irmãos também. E eu tive um momento de, aquela verdade caiu em mim e eu sentei com a Paula, cara, eu chorei e falei, pá, eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero repetir esse erro do meu pai, eu preciso mudar, eu me arrependo disso, Senhor, Deus, me ajuda a mudar, quebra esse negócio e tal. Cara, ela tava lá do meu lado, tô com quase 50 anos de idade, ela tava lá, meu, de mão dada, junto. Eu sei quem eu sou. E a, a imagem que passa para sua esposa, ela é muito melhor do que pior. Porque ela não quer que você siga quebrado, entendeu? Ela não quer que você siga com um erro. Ela quer um homem consertado. Para além do homem perfeito, que ela sabe que você não é, Total. ela sabe que você não é. Então a melhor coisa é que ela veja que você está reconhecendo um erro e buscando consertar, do que você dá a impressão de que tá tudo bem. E existe um erro muito grande, e eu acho que isso é uma falha de integridade dos homens, principalmente na vida financeira, falar que está tudo bem quando não está. Então a mulher vem, está tudo bem? Não, está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem, você está correndo atrás para resolver as coisas erradas e você não quer. E sob o falso pretexto de não dar preocupação, porque na verdade você tem vergonha daquele negócio que está errado, você não está conseguindo resolver Tá. e não quer que sua mulher enche sua paciência. Mas como que equilibra então, Antônio? Fala a verdade. Traz pro jogo, entendeu? Mas não. Mas como não trazer uma verdade sem também trazer um medo, sabe? Um Cara, terrorismo. se você não quer trazer o medo através de uma mentira, você está tentando. Isso é controle e manipulação. Sim, mas eu digo, como falar que tá tendo um problema financeiro no Fala. casamento? A melhor coisa é falar. Fala, amor, preciso te mostrar um negócio aqui. É porque assim, se você está construindo o negócio sempre com muita transparência, e é um conselho para a área financeira, 100% de transparência. 100%. Não, 1.000.000% de transparência. A sua esposa tem que ter uma conta corrente com você e saber exatamente o que está acontecendo. Inclusive, vai ser bom para você, como marido, um conselho que eu te dou. Traz a sua esposa para o jogo da administração financeira da sua casa. Se possível, deixa ela até administrar. Não tenta Não ser o tem herói problema. e. Não precisa. Olha, entrou tanto, a gente pagou essa conta, pagou aquela conta, sobrou, não sobrou, putz, estou com dificuldade aqui, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. 100% de transparência. Por quê? Se você tem isso, ela vai ver quando a coisa está indo para o brejo, entendeu? Porque acontece. O problema é quando ela não sabe e ela vai saber quando explodiu. Quando estoura e ela fica sabendo naquele momento, ela vai perder a confiança em você. Você entendeu? Esse é o problema. Que os homens, eles falam o seguinte, não, eu não quero te preocupar, não quero te preocupar. A realidade é, eu estou com vergonha disso que está acontecendo. Eu não sei resolver, estou com medo da sua reação. Só que isso vai virando uma bola de neve. Até que chega uma hora que a bola de neve atropela a sua casa, a sua esposa fala, o que foi isso? Eu sabia o que O que aconteceu? Aham. Eles falam, é tal. Mas por que você não me falou? Ah, não queria te preocupar. Mano, nessa hora ela perde a confiança, porque ela não vai cair nesse papinho. Não queria te preocupar. Não. Você não me falou porque você mentiu pra mim, entendeu? Bem ruim. Então, mas isso, Quebra um baita de um elo, né? isso em todas as... Quebra. Isso em todas as áreas. Você pode conversar com sua esposa. Meu, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, isso é legal, isso não é legal. Se você constrói esse ambiente de transparência e integridade, você vai ter um casamento construído na verdade, entendeu? Muito bom. Muito bom. E, cara, você quer saber? Vamos imaginar que você vai em algum lugar com a sua esposa. A Samara já como sua esposa. Você vai num ambiente e você age de forma falsa, você não é íntegro. Quando você voltar para casa, fala assim, Sá, cara, eu não tive coragem de fazer assim, 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 naquele ambiente. Sabe, eu não tive coragem de me posicionar. Meu, eu não sei por quê. Você me ajuda nisso? Pô, Cria conexão.
E já mata o mal pela raiz. Por que Assim. não, entendeu? Por que não fazer isso? Ou então, Uhum. Sá, eu tenho um negócio aqui que eu tenho medo de te contar. Eu tenho vergonha de te contar. Você ora comigo? Uhum. Ela fala, me conta. Eu falo, não vou te contar agora. Porque eu tô com esse problema. Uhum. Mas, e aí, se você cria esse ambiente, também os dois precisam estar numa pegada de amor e aceitação, entendeu? Senão, se você não tem esse ambiente, ninguém vai contar. Lascou, sim. Porque se ela te contar um negócio, ela fala assim, nossa, vai ser ruim. Sim, total. Mas se você consegue criar esse ambiente, é o melhor, porque vocês vão ser parceiros para a vida toda, entendeu? Sim. Nada vai ser segredo entre vocês. Vocês Uhum. vão conseguir trabalhar as próprias falhas, um ajudando o outro. Cara, mas você sabe que eu já vejo que eu preciso, cara, me atentar muito a isso. Tem uma pergunta que eu vou fazer depois, mas sabe que eu tive um baita aprendizado em relação a isso, porque ainda namorando, eu contei pra Samara, cara, o pior episódio da minha vida. E, cara, o como ela lida até hoje, eu acho impressionante. Eu acho que ela é uma. Acho que ela é a melhor pessoa que lida com esse assunto. E, cara, assim, é algo que pra minha cabeça buga, entendeu? Porque eu não esperava, eu nem tinha expectativa de que ela lidasse muito bem. Mas, cara, ela lida muito bem. Tem momentos que eu converso com ela sobre esse assunto e eu falo, caraca, Sabe velho, que que doideira, eu não esperava a isso. Paula foi uma. Quando a gente estava namorando ainda, uma vez a gente fez uma viagem que eu saí de carro com ela. Eu saí, olha que louco, eu saí andando de carro. Meu, a gente saiu andando. Pra onde a gente tá indo? Não sei. A gente foi conversando, conversando, conversando. Pegou uma estrada, a gente chegou em Itanhaém. Aham. E aí lá a gente pegou uma pousada, tudo assim, improvisado. E aí eu lembro de conversar com ela até de madrugada, de contar coisas pra ela que eu nunca tinha contado pra ninguém. E a forma como ela lidou com aquilo foi pra mim algo do tipo, caraca, eu vou casar com essa Coisa- mulher ainda, né? Total, total. Aí, é... passa a partir de uma próxima etapa. E como é que lida com os filhos? Não primeiro em relação à criação de filhos, mas uma coisa que eu já penso é como é que lida o casal com os filhos, entende? Assim, como é que fica a integridade em relação a o que que há? Não tô falando de mentira, porque eu já imagino que os filhos, por exemplo, vou dar um exemplo. Os meus pais, hoje eles me contam algumas coisas da relação deles com os pais deles, que na época, e eu sou grato a isso, que eles optaram por não me contar com tanto detalhe. Chateações, coisas que aconteceram que trariam uma mácula na imagem minha em relação aos meus avós. Tá. E hoje eu sou grato por isso, porque eu falei, cara, talvez. Semana passada eu conversei com a minha mãe e eu percebi, cara, talvez. Que bom que ela não falou. Mas hoje eu tenho maturidade pra falar. Então, assim, os pais aí, eu imagino assim, cara, casar, você queria uma ultra intimidade, essas pessoas, os dois vão ser melhores amigos. Aí vem um filho. O que que abre, o que que não abre, Tá, vamos lá. entende? Integridade não pode ser confundido com falta de noção. Então, tem determinados assuntos. Vamos imaginar que você tem uma disfunção na sua parte sexual. Você não vai comentar isso com seus filhos, entendeu? Assim. Não faz o menor sentido. Ou vamos imaginar que você teve um pecado horrorosíssimo quando você era jovem, talvez quando seu filho for adulto, tá? Mas não é hora. Isso não tem a ver com falta de verdade ou de integridade. Tem a ver com adequação. Então, o que eu entendo também é que você tem que, ao longo da sua caminhada, você vai entendendo quais são os seus valores e princípios, você vai respeitá-los, mas você vai respeitar também a adequação da situação. O que que funciona e o que não funciona. O Tá. mesmo com relação aos filhos. Aham. Vou te dar um exemplo. Quando a forma como meus pais me criaram foi, eles não me davam acesso a nenhuma informação relacionada ao patrimônio deles. Patrimônio. Eu não sabia nada de nada. Quando eles faleceram, eu vim saber o que que eles tinham. Mas, tipo, eles tinham um monte de apartamento. Eu não fazia ideia. Vocês não sabiam de nada. Nada. Eu fiquei sabendo no inventário. Ainda bem que foi uma surpresa boa, né? Já pensou? Mais ou menos, cara, porque também tinha vários bens e a gente não tinha dinheiro para pagar ITBI. Porque era muita coisa, mas eu não fazia ideia. Uhum. Beleza. Quando eu conversei com um primo meu recentemente, tem um primo super próspero, e eu falei, cara, você consegue me dar conselhos? Como é que você chegou nessa situação tal? Ele falou, olha, meu, uma coisa que me deixou muito assustado foi perceber que quando os seus pais faleceram, vocês não sabiam de nada. Por quê? Porque o meu pai
sempre me mostrou, me disse quais eram os nossos bens, ele compartilhava um pouco das decisões que eles tomavam, e isso me trouxe maturidade. E hoje, quando eu administro os meus bens, eu tenho maturidade e eu faço isso com os meus filhos. Falei, uau. Interessante. Então, agora, eu com os meus filhos, eu começo a compartilhar com eles aspectos financeiros, de patrimônio, decisões que eu estou tomando. Eles não participam da decisão, mas eu comunico. Falo assim, ó, eu e a mamãe tomamos a decisão de fazer isso, isso, isso. Para vocês saberem que é isso que está acontecendo. Porque começa a dar para eles um pouco de noção do que é patrimônio, do que é dinheiro. Tô sentindo o cheiro da vida adulta também, né? Isso. Assim, ele está aqui na minha garupa, olhando um pouco. Ele não está dirigindo, entendeu? Ele só está olhando, vendo como é que faz, vendo como é que eu faço. Isso faz também com que eu exercite a minha transparência com a minha esposa, com os meus filhos. Eles conseguem ver o que está acontecendo. Eu também consigo falar com transparência, entendeu? Sim, Então, assim, tem que equilibrar. sim. O pai e a mãe são maduros para equilibrar o nível de informação que vai para os filhos. E tem que ter a autoconsciência de saber por que não está contando. Eu não conto isso porque eu tenho vergonha, eu não conto isso porque não é adequado, eu não conto isso porque eu quero esconder. Então, a sua autoconsciência, o seu espírito crítico interno vai também ser o juiz e o árbitro disso que você está fazendo, entendeu? Perfeito. Sim, Porque senão você usa argumento. sim. E o casal conta pro. Pode contar o conselho, contar os filhos. Eu não tô falando, não, é uma pergunta, mas sabendo de histórias em que, você vai entender. O casal deve contar, por exemplo, pros filhos de uma crise que tá passando em relação entre eles, assim. Porque eu conheço histórias de até adolescentes que, assim, meus pais ficam desabafando comigo, entendeu? Não, eu acho que não. Eu acho que não é o lugar certo para fazer isso, porque eu não acho que os filhos têm maturidade para lidar com os problemas que os pais estão passando no casamento deles. Eu acho que você pode ter amigo, um conselheiro, às vezes uma terapia familiar. Eu acho que isso é um pouco pesado para os filhos. Depende da idade também, mas eu acho que é um pouco pesado. Sim. É a minha opinião. Aham. O que também depende de qualquer crise do casamento, entendeu? Se for alguma coisa leve, papai comprou um relógio, foi caro. Sua mãe não gostou. Mamãe não gostou. Aham. Sei lá, bobeira que eu tô falando. Aham. Mas, em geral, eu acho que os filhos, eles não têm maturidade para lidar com isso. Eles precisam de um ambiente estruturado. A casa onde eu vivi tinha muita briga, meus pais brigavam muito. Era muito ruim. E é ruim, você fica ouvindo quais são os problemas um do outro, nada a ver. Eu acho que o certo não, resolve dentro do quarto, entendeu? O que o casal tem que resolver. Agora, outros assuntos, sim. Bom. Tá, beleza. Então acho que a gente. Tá. O cara individualmente, no casal, o casal sobre si em relação aos filhos. E quando eu for pai? Como é que eu ensino uma criaturinha ali a ser íntegra? Muito bom, porque a integridade, ela decorre muito da identidade. Se você tem a sua identidade bem formada, você consegue ser íntegro interna e externamente e ser íntegro nos ambientes também. Então está relacionado com identidade, você ter coragem para manter isso, tudo mais. O pai tem uma grande responsabilidade de mostrar para o filho quem ele é. Quem o filho é. Quem o filho é. Então, vou dizer que eu sou seu pai. Eu falo você, Mateus, você é um cara muito inteligente. Percebo que você tem uma facilidade de leitura e de escrita. Você é um cara bem íntegro. Às vezes eu acho que você tem um espírito político, você se preocupa com as pessoas, precisa resolver isso. Eu estou dando para você informação de quem você é. E do que eu já preciso tratar e resolver. Que você não sabe. Porque não tem como você saber, entendeu? Sim. Porque você está olhando para o mundo falando, o que será que eu sou? É difícil sem input. O pai é o input mais seguro, perde só pro input de Deus, cara. O input de Deus é o melhor de todos. Então, depois de Deus, o pai é o melhor input que o filho pode ter para saber quem ele é. Agora, o pai precisa ser honesto, cuidadoso, sensível para passar isso pro filho. Porque é uma coisa muito poderosa pro bem e pro mal. Muito poderosa. Se o pai chega pra um e fala, você é preguiçoso, vixe. Exatamente. Cara, eu me lembro. Tô abrindo muita história aqui hoje. Mas eu me lembro
de uma vez o meu pai falar assim para mim, filho, eu lembro onde eu estava, o que que a gente estava? A gente estava os dois, a gente estava na fazenda andando a cavalo, meu pai estava para trás, eu lembro que minha mãe estava junto, nossa, eles eram jovens, então eu devia ter o quê? Uns 15, 14 anos. Eu me lembro de meu pai que está atrás e fala assim, filho, nossa, eu acho que você já está com o ombro num bom tamanho, um ombro largo, tá bonito, tá tudo bem já. Cara, o negócio entrou para dentro de mim. O cara já começou. Opa, tô bonitão já. Aham. Meu, a informação veio dele, de uma forma super espontânea, e eu acho que ele falou alto o negócio, entendeu? Uma coisa que ele tava pensando lá Uhum. dentro dele. Uhum. Pô, me marcou, sei lá, 30, 40 anos faz o E negócio. tá tão vivo dentro de você. 100% vivo, porque foi estrutural para mim. Eu lembro uma outra vez que minha mãe falou alguma coisa, eu recebi o negócio, um dos meus irmãos passou e falou, minha mãe falou algo do tipo, tô vendo que, filho, você tem a perna grossa. E aí passou o Biel, meu irmão, falou assim, cala a boca, olha os gambito. O quê? O gambito é perna Fino. fina, é. Ah. E eu lembro minha mãe falou e meu irmão falou junto, que era uma autoridade. E eu lembro de ficar um conflito na minha cabeça. Eu falei, meu, será que minha mãe quis me agradar e o meu irmão me falou a real? Seu irmão era mais velho? Mais velho. Ou será que minha mãe falou a verdade e meu irmão quis me zoar? Então, assim, aquele reforço positivo não ficou tão forte. Porque um irmão veio, que também tinha uma palavra de autoridade, e zoou o que ela fez, entendeu? Mas olha como isso é importante para montar identidade, cara. Sim. Então, a gente na posição de pai, e é bom que isso é paternidade na prática, se você quer que seu filho seja íntegro, ajuda ele a fortalecer a identidade dele e ajuda ele a ter coragem para manter essa identidade em bom. todos os ambientes. Perfeito. Perfeito. Fez sentido? Fez, total. Isso é muito importante. Filho homem, filha mulher, tanto faz. Eu sei que o meu filho, várias vezes ele me pergunta, pai, como é que eu sou em tal área? O que você acha disso? Mas você acha que é assim? Ele pergunta dele. Ele tá pedindo input. Ele tá assim, meu, preciso me conhecer. Me fala aí como é que eu sou, entendeu? Ele não sabe como é que ele é. Ele tem alguns sentimentos e emoções, mas eu consigo ajudar. E, cara, isso é real, acontece. Putz, eu fico pensando aqui, quão triste é o pai que fala mal, que coloca um input zoado, Total. mas também o pai que não tem uma capacidade de leitura também, e também não. Quando o filho, talvez de uma forma indireta, que você falou que o Toiz, às vezes, em algumas situações, ele pede, mas sem pedir, né? Tipo, ele quer saber o que você acha sobre ele, mas sem explicitamente falar, pai, o que o senhor acha sobre mim? Um temor que me gera cara, eu preciso ter uma capacidade, olhar para os meus filhos para saber afirmar eles também, para que nesses momentos dessas janelas 100%. eu não seja omisso também, né? Não é só não ser zoado, Não é não ser omisso, é omisso não ser também. ignorante. Sim, Não é sim. nem omisso. Aham. Porque quando se abre a oportunidade, e elas abrem. Pai, o que você acha disso? Você vai falar, eu não te conheço. Putz, cara. Muito ruim. Não, eu observo Eu você. observo você, eu amo você e eu Isso. percebo isso aqui. Putz, E sabe o que eu vejo? que ato de amor, né? Você Total. se sentir enxergado. Eu percebo quando, às vezes, eu falo pro meu filho algo do tipo, cara, eu tava pensando sobre você, meu, já foi muito bom, entendeu? Sim, Isso é verdade, né? sim. Porque daí ele vai falar assim, caraca, meu pai pensa sobre mim. Eu estou ocupando espaço na vida dele, mesmo não sendo fisicamente. Total. Isso traz muita segurança para ele. E aí quando você dá um input positivo ou negativo, porque tem que dar o negativo também, você vai ter credibilidade. E aí essa credibilidade, mesmo sem a credibilidade, vai fazer efeito, mas com credibilidade mais ainda. Total. Quando você afirma e quando você corrige. Sim. Porque você tem, assim, o crédito positivo para corrigir. Assim, você fala, meu, esse negócio aqui não tá certo, você precisa melhorar, o cara fala, tá bom. Aham. Normalmente, você pensa, você é coerente, é íntegro no que você faz, eu vou dar atenção para isso. Famosa moral pra falar, né? Total. Esses dias eu tava vendo com a Samara, a gente foi num lugar e a gente viu uma festa de 15 anos que iria acontecer. Cara, as meninas assim, com uma roupa. Eu fiquei, meu Deus. Sabe aquela indignação que gerou? Aí eu voltei pra cá, a gente voltando no carro, eu falei pra ela, meu, eu quero ser um pai. Assim, talvez os caras mais velhos que eu poderiam falar, é fácil falar. Cara, eu tô na fase de sonhar e mirar pra cima, né? É o meu objetivo.
Aí eu virei pra ela e falei, meu, eu quero ser um pai tão presente. Tão presente, tão presente, tão presente, tão que conhece, que ama, que faz as coisas juntos, que tem credibilidade. Que se minha filha um dia colocar uma roupa curta demais, eu não vou precisar necessariamente resolver no grito. Eu vou chegar e falar, olha, eu acho que essa roupa não é legal. E na cabeça dela vai ser, putz, meu, não é tipo meu pai tá falando, pô, meu pai, meu amigo, sabe? Acho que eu tô mirando nisso, assim, sabe? Pra um dia conseguir chegar nesse nível, pelo menos um pouquinho, assim, sabe? Imagino que deve ser difícil, mas. Vou te contar um negócio que aconteceu hoje. A Elisa tinha que ir pro treino de vôlei. E ela não queria ir pro treino de vôlei. E aí eu falei, por que que você não vai? Daí ela falou assim, eu já falei com a mamãe. Eu falei, eu também falei com sua mãe e você vai. Por que que você não vai? Daí ela falou, mas eu já falei pra minha treinadora. Tava subindo. Ela foi desviando o assunto. Eu falei, não, não. Existe alguma razão para você não ir? Eu tenho muita lição de casa. Eu falei, tá bom, mas depois você faz. Eu acho que você tem tempo para fazer lição. Mais a outra razão? Meu dedo tá doendo. Eu falei, acho que você pode treinar mesmo com o dedo doendo, dá um outro jeito. Para, pai. Eu não quero ir. Falei, ah, entendi. Chegamos. Você não quer ir. Aham. Você vai. Daí, inclusive, não só você vai, como a gente vai ter uma conversa, porque você quer ir pro jogo e você não quer ir no treino. Você está com preguiça de ir pro treino. Mas você tem que ir. E ela foi no final das contas. E aí, no final do dia, a gente estava saindo do treino, ela falou, ah, vamos fazer tal coisa, tipo, uma coisa nada a ver. Eu falei, mas vem cá, você não tinha lição de casa para fazer? Tava com o dedo doendo. O que que tá acontecendo? Eu não tinha lição e tudo mais. É, eu sou... Ela ficou brava comigo. O quê? Com esse comentário do. Não, a coisa que comentário também. Aham. Porque ela falou, você está sendo vingativo. Eu falei, não, vingativo não. Estou só trazendo para você como você de fato não queria ver. Não tem vingança nenhuma aqui. Sim. Mas o que eu estou trazendo é, por mais presente, bacana, legal, saudável que você for, você tem que ter dentro de você um espaço para o seu filho ficar bravo com você, desagradado, entendeu? E tudo bem. Faz parte da integridade, porque você não vai mudar os seus princípios para que seus filhos gostem de você, entendeu? Muito bom. Sim. Íntegro. Filha, esse é o certo. Eu te odeio. Paciência, eu continuo te amando, esse é o certo, você vai fazer de qualquer jeito. Entendeu? Fez sentido? Faz. Total. É. Sim, com certeza. Muito obrigado por vocês que estavam aqui até agora. Espero que tenham sido conselhos úteis, práticos. Não, pra mim foi. Se pro pessoal não foi, tô brincando. Espero que tenha sido. Bom, obrigado. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.